Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Agora preste bem atenção, família é assim. Assim Elaine ofereceu o contato dela. Se você não está em nenhum grupo da igreja, procure o meu número no grupo da igreja e manda um recado no meu privado. Fenomenal, Elaine. Família é assim, não é? Se você não está em nenhum grupo da igreja, procure o meu número no grupo da igreja e mande um recado no meu privado. É porque é família, Elaine, é fantástico isso. Eu faço isso com frequência, minha irmã. É porque ficou tão assim legal que eu digo, não, essa não vai passar, não. Deus te abençoe, Elaine. Então vocês procurem, você que não está em nenhum grupo da igreja, vai primeiro um recadinho aqui, eu peguei um gancho maravilhoso com a Elaine. Procure aí os oficiais da igreja, você quer mesmo fazer parte, e eles vão inserir você, tá bom? Pois de fato somos uma igreja para, e muito mais uma família. Então, por favor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, você já nos visita há um bom tempo, e você está convicto em caminhar conosco, nos procure também, para iniciarmos o vosso processo de arrolamento, como a Bíblia manda, como o presbiterianismo manda, como o manual presbiteriano manda, e tudo para a glória de Deus. Se você quer o contato de Elaine e não está em nenhum grupo, procure Elaine aqui. Não é, Elaine? Levante a mão, Elaine. Muito bem. Bom dia. Que a graça do triuno e majestoso Deus prossiga sendo abundantemente, intencionalmente, intensamente usufruída por nós, experimentada por nós. Que o resultado disso seja mais e mais a face de Cristo forjada em nós. Mais e mais discípulos parecidos com Cristo. E que essa mesma graça, a partir de nós mesmos, ela possa chegar na vida de outras pessoas que carecem dessa graça, necessitam dessa graça. Lembre-se sempre, lembremos-nos, pois, dentro da igreja somos todos ministros, fora da igreja somos todos missionários, em todo tempo e em todo lugar somos todos adoradores. Teologia para a alma continua, é a nossa pastoral, teologia para a alma, o subtema, conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Abra sua Bíblia no Salmos 89, o versículo 14. Conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Esse é o subtema. Porque a série da pastoral continua, iremos até dezembro, teologia para a alma, e o subtema, conheça os atributos de Deus, que nós chamamos também de propriedades, chamamos também de qualidades, chamamos também de virtudes, mas no aspecto confessional, chamamos de perfeições. O que é que diz o Salmo 89, versículo 14? Uma leitura doxológica como ato de adoração. Todos juntos. Que maravilha! Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Queridos, Abraão se dirige a Deus, está lá em Gênesis a narrativa, e ousa interceder pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma, em Gomorra, e a oração aconteceu assim. Paráfrase. Tu és o juiz de toda a terra. Logo, tu farás justiça, não? Não fará justiça o juiz de toda a terra? É assim que ele conclui a oração, intercedendo por Ló. Porque, de fato, o nosso Deus é o juiz de toda a terra.
Porque um dos seus atributos morais é a justiça. E a justiça é a sua perfeição moral, pela qual ele age sempre em conformidade com a sua santidade. E baseada nela, e sempre nela, a sua justiça absoluta, ele coloca a ordem no mundo, ele preserva a ordem moral no mundo. Vamos repetir? Na perspectiva reformada, você pegar qualquer teologia sistemática de um pastor reformado, vocês vão ouvir essa linguagem. É a perfeição moral de Deus, pela qual ele age sempre em conformidade com outro atributo dele, com a sua santidade. Baseado nela, ele preserva a ordem moral no mundo. E é por isso que o salmista, nesse ato de adoração, ele diz o que no Salmo 89, versículo 14? Mais uma vez, repetindo a leitura. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Esse atributo de Deus, para nós, ele é um alerta, mas ao mesmo tempo, Guilherme, é também um consolo, Luiz. É uma satisfação, Alessandra, Deise, Gi. Sim, é um alerta para todos nós. Não ousemos cometer injustiça, porque, por favor, eu peço abençoada sonoplastia, vocês são dádiva de Deus. Concentrados aí na telinha e permitam que o texto permaneça aí, tá bom? Eu sei também que não é fácil para vocês, tem que lidar com várias telas ali, mas eu peço essa vossa soma a mais aí. Vocês são dádiva de Deus, vocês são bênção. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Justiça e direito são fundamento do teu trono. Então atentem para isso. Isso significa que o juiz de toda a terra, ele não tolera a injustiça, ele abomina a injustiça, ele detesta a injustiça, ele odeia a injustiça. É interessante como nesse mundo onde predomina um sentimentalismo tóxico, usar a palavra ódio hoje virou arma. Pois eu quero dizer para vocês que o nosso Deus também odeia. Ele odeia o aborto porque ele ama a vida. Ele odeia a mentira porque ele ama a verdade. Ele odeia a injustiça porque ele ama a justiça. Justiça e direito são fundamento do teu trono. O Senhor Jesus Cristo nos conclamando, nos convocando para uma vida de oração, se encontra lá em Lucas a narrativa. Ele narra a petição perseverante de uma viúva, lembram? Feita a um juiz e um juiz iníquo. E portanto ela importuná-lo, ele disse, bem, eu não temo a ninguém, eu sou dono de mim mesmo, então sabe, eu estou cansado dessa importunação, eu vou atendê-la. E aí ele agora dá o arremate, sendo ele iníquo, paráfrase, ele atendeu o pedido dela? Quanto mais o vosso Pai, quanto mais aquele que é justo, absolutamente justo, que é a sua perfeição moral pela qual ele age sempre em conformidade com a sua santidade e baseado nela ele preserva a ordem moral no mundo. Então ele odeia a injustiça. Então você que é discípulo de Cristo, preste bem atenção, não coaduna, não há coerência, não há casamento entre cristianismo autêntico e injustiça. Então muito cuidado, seja dentro ou fora da igreja. Aliás, não é somente você ser o sujeito do predicado. Se você também se depara com uma injustiça praticada para com o outro, você também é convocado para intervir. Quem cala, consente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como é bom saber que o nosso Deus é o juiz de toda a terra. Agora preste bem atenção, dentro da tradição reformada,
nós aprendemos que existe a justiça retributiva. Ele julga os homens e ele retribui de conformidade com os seus pecados, com as suas obras, com as suas injustiças. E como ele retribui? Exemplo, as 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 8 a 11, queridos. Muito especialmente da primeira até a 6ª trombeta. É o Senhor justamente retribuindo. É a justiça retributiva de Deus sendo manifestada sobre os homens que brincam com ele, zombam dele e do seu povo. E hoje vamos evocar as 7 trombetas, ainda que o assunto seja o outro. As 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Mas vejam, as 2 testemunhas que fazem menção à igreja, que apontam para a igreja. Mas observem as 7 trombetas, muito especialmente a 6. É Deus manifestando a sua justiça retributiva. E quando é que ele manifesta a sua justiça retributiva lá em Apocalipse 8? De acordo com a oração do seu povo. O povo ora e Deus responde. Lá no capítulo 8, a narrativa começa dizendo que um anjo pegou o incensário com as orações dos santos e apresentou no altar do Senhor. A consequência disso, a ordem foi dada e os anjos tocaram a trombeta. E a primeira, já sabemos lá o que foi e vamos lê-la hoje. A segunda, já sabemos o que foi. A terceira também. A quarta também. Agora, quando chega a terceira, diz assim: ai, ai dos que habitam na terra. Na quarta, aliás. Pois os 3 ais, as 3 últimas trombetas, serão piores do que as anteriores. Ai, ai dos que habitam na terra. Então, meus irmãos amados, não combinam com a igreja do Senhor o praticar injustiça e nem se calar diante da injustiça. Mas, ao mesmo tempo, não se desespere quando você sofreu uma injustiça. Ore, porque a sua oração, ela vai ser sempre recolhida pelos anjos do Senhor, pelo incensário, apresentada sempre no trono celestial. E sabe quem é o nosso grande sumo sacerdote lá? É Jesus Cristo. É Ele. É Ele. E Ele vai sempre responder. Então não ouse usar do expediente mundano para resolver os seus problemas de injustiça. Confia no Senhor. Entregue a vingança a Ele. Está lá em Hebreus. Ele é o vingador. É uma outra linguagem que essa sociedade intoxicada por esse sentimentalismo que nos é apresentado pelas malditas ideologias quer transformar o nosso Deus num bonachão. Ai, ai, ai. Lembre-se, por favor, está lá na 4ª trombeta. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. O nosso Deus não é bonachão. Ele é misericordioso, mas Ele é justiça. Ai dos homens, ai dos presidentes, ai dos chefes de Estado que ouse brincar com Ele e com o seu povo. Ai, ai, ai. Alerta! Não seja você o sujeito desse predicado. Não seja você o sujeito de injustiça, porque Ele é o juiz de toda a terra. Mas caso você venha a ser o objeto da injustiça, não ouse usar do expediente mundano para resolver o problema. Entregue ao Senhor, porque Ele sabe resolver muito bem. E Ele resolve sempre com perfeição. A Ele a glória, para sempre.